presença, né, como é de costume. Quem não tiver registrado a presença no primeiro tempo da aula, por favor, se dirigir ao chat para registrar a presença agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, é o seguinte, no nosso encontro virtual, né, através da aula, do vídeo de pré-aula, eu comentei com vocês a respeito do assunto soluções em forma fechada. Esse assunto, ele faz parte do capítulo de pensamento recursivo, ele é a seção 3.2, e a partir da apresentação das soluções em forma fechada, é que é introduzido também o conceito de prova por indução matemática. No capítulo de pensamento recursivo, na próxima sessão, que é a 3.5, que nós iremos estudar na próxima semana, nós iremos abordar exclusivamente a prova por indução matemática. Lá no meu canal, eu salvei algumas playlists, né? Vocês podem procurar lá na seção playlists. Tem várias playlists salvas, entre elas algumas playlists só sobre prova por indução matemática, certo? Então, se você assistiu os vídeos que eu gravei, e mesmo assim ainda ficou alguma dúvida sobre indução matemática, eu acredito que vai ficar alguma dúvida, né? Principalmente para quem está vendo pela primeira vez indução, eu recomendo dar uma assistida nesses outros vídeos. Tem muito vídeo lá, eu tenho procurado muito abastecer o canal, não somente com as minhas gravações, mas também fazer uma curadoria de materiais de outros professores que eu encontro e que eu acho interessante, que podem ser úteis para vocês, tá certo? Então, por favor, não deixem de dar uma olhadinha lá nesses outros vídeos, como também uma forma de complementar o aprendizado de vocês, certo? Sem falar da consultar os materiais que eu disponibilizo lá no sistema acadêmico, né, os PDFs e tal, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui uma tela para vocês, como é de costume, nossa lousa digital, e a partir daqui a gente começa nosso trabalho propriamente dito, né, no dia de hoje. Gente, seguinte, vou dar aqui a cor da canetinha. Para início de conversa, a gente precisa compreender bem que uma coisa é você ter uma relação de recorrência, né, que foi o que foi apresentado no início do capítulo sobre pensamento recursivo, e outra coisa nós temos a solução em forma fechada. Alguns livros de matemática discreta, como os que eu utilizo para preparar minhas aulas, não abordam exclusivamente o tópico relação de recorrência da forma como o autor do nosso livro texto aborda, certo? Eles já vão direto para a solução em forma fechada, então, inclusive nem usam essa expressão. Chama de relação de recorrência mesmo, ou também chama de solução de relação de recorrência. É outra expressão que você pode encontrar na literatura, tá certo? Bem, o mais interessante que eu acho desse estudo das relações de recorrência e das soluções em forma fechada é que nós podemos encontrar diversas aplicações para esse estudo no nosso dia a dia. E aí eu trago aqui um exemplo, né, que diante do momento que a gente está vivendo no mundo, né, de pandemia e tal, ele é um exemplo ótimo, né? Então vamos supor que um determinado biólogo, na sua pesquisa, né, lá no seu laboratório, ele identificou que uma determinada bactéria, uma determinada colônia, né, de bactérias, ela dobra a cada hora, certo? Então, se essa colônia inicia com 5 bactérias, quantas bactérias existirão em N horas, né? Então, aqui é um exemplo bem bacana, bem simples, de como é que a gente pode empregar esse conhecimento que você está adquirindo estudando relação de recorrência e soluções de forma fechada. Bom, então, nesse caso aqui, nós podemos construir um modelo. Esse modelo não está perfeito, né? Então, para ele ser um modelo mais próximo da realidade, nós teríamos que levar em consideração algumas coisas aí. Por exemplo, o tempo de vida da bactéria, né? Então, aqui é como se as bactérias elas se multiplicassem infinitamente, elas vivessem para sempre também, tem esse detalhe. Então, esse modelo aqui, ainda que seja um modelo imperfeito, ele pode ser utilizado por vocês para entender o assunto. Então, eu vou chamar de Cn, nossa função. Esse n é um número natural,
positivo, né? É muito importante que a gente lembre qual é o domínio, né, sobre o qual nós estamos trabalhando, certo? Se é o domínio dos números naturais e tal, ok? E aqui nós temos uma relação de recorrência, que já é velha conhecida de vocês, que foi o assunto da aula, da primeira aula do pensamento recursivo. Então, se n for igual a zero, ou seja, é a hora número zero, a função Cn vai retornar 5, né? A minha relação de recorrência vai retornar 5, porque, como foi dito aqui no nosso problema, no enunciado, essa colônia, ela inicia com 5 bactérias, tá certo? Se n for maior do que 1, ou melhor, aqui eu errei. Se n for maior do que 0, né? Então, a minha função vai retornar 2 vezes Cn menos 1. Lembremos que esse n-1, ele se refere ao caso anterior a este n, ok? Então, dito assim, nós podemos observar essa pequena tabela, onde eu tenho aqui o meu caso base, né, eu vou chamar de B, o caso base, que é a hora zero, e eu tenho 5. Observe que a partir do número 1, que seria o nosso primeiro caso recursivo, nós já temos o uso da parte recursiva da minha relação de recorrência. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes C0, 2 vezes C1 e assim sucessivamente. Vejam que para cada N, né, que eu passo para a minha relação de recorrência, para a minha função recursiva, eu tenho que acessar o caso anterior. Ó, o N igual a 5, o C é C4, e assim sucessivamente. Bom, como já foi dito muitas vezes para vocês, a relação de recorrência é uma solução elegante, porém, ela tem um custo computacional elevado, certo? Qual é o melhor, a melhor escolha do ponto de vista computacional? Seria você ter uma função onde eu informo o n, certo? E ao receber esse n, eu já vou ter um valor determinado, correto? Não vou precisar calcular recursivamente, ok? Bom, fica aí como exercício para vocês tentarem dar uma solução de recorrência aliás, uma solução em forma fechada para essa solução de recorrência, tá certo? Vamos aqui avançar um pouquinho. Com relação à indução, eu já quero apresentar para vocês algumas noções básicas, porque nós vamos trabalhar já com indução matemática aqui. Então, primeira coisa que você precisa ter em mente e não deve esquecer jamais. A indução matemática é um mecanismo de prova. Ela utiliza, né, a ideia básica de que se eu consigo provar o primeiro caso, né, ok, e se eu consigo provar o késimo menos um caso, eu poderei provar o késimo caso. Falando assim, fica meio complicado, né? É só você lembrar da metáfora da escada. Inclusive, no livro, ele usa essa metáfora, né? Então, aqui eu tenho uma escada, certo? Então, esse primeiro degrau seria o meu caso base, eu vou chamar de CB. Esse degrau aqui é o meu késimo degrau. E eu tenho o késimo menos um degrau, ok? Então, se eu consigo demonstrar algo que vale para esse degrau aqui, né? Eu vou conseguir provar que vale para esse e para qualquer K possível. Então, basicamente, essa é a ideia da prova por indução matemática. Essa prova por indução matemática que a gente vai apresentar agora é uma prova que está dentro da categoria que se chama de indução fraca. Na semana que vem a gente vai trabalhar com a indução forte, é um conceito um pouco diferente, mas não tanto, tá bom? E na semana que vem a gente aprofunda mais ainda a questão da indução. Bom, mas toda prova por indução, ela é constituída de 3 componentes. Inclusive, a gente já viu isso lá no quiz, né? Estou só revisando para vocês. Um caso base, né? Ou mais de um caso base. Lembre-se que esse caso base é o ponto mais simples, né? Seria o objeto mais simples que a gente pode criar a partir daquele caso base. Bom, aí vem a hipótese indutiva. A hipótese indutiva, ou hipótese de indução,
ou simplesmente HI, o que é que ela se refere? Ela se refere a esse KS-1 caso. Mas aí tem um detalhe importante. Ó. Veja bem, quando eu trabalho com indução matemática, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando estabelecer uma igualdade entre a minha relação de recorrência e a minha solução em forma fechada, que, na verdade, a solução em forma fechada também pode ser encarada como uma função. E uma função que deve ser bem definida. Lembre-se da definição de função bem definida. É aquela função que ela vai retornar um valor para qualquer outro valor que eu passar para ela. Ou seja, vocês devem ter observado que, através da relação de recorrência, né, qualquer n que eu passar para essa relação de recorrência, ele vai me retornar algum valor, correto? E vai me retornar um valor correto. Então, a relação de recorrência, ela é correta, certo? Ela é completa, ela é correta. Só que a solução em forma fechada, como vocês viram no vídeo de pré-aula, que eu parto de um princípio de tentar adivinhar uma solução em forma fechada, certo? Ela também precisa ser correta. Ou seja, qualquer n que eu passar para ele, para essa função, ela precisa me retornar o valor correto. Ok? Entendido? Bom, só que o que acontece? Às vezes, a gente intui uma determinada solução em forma fechada, faz alguns testes com alguns valores, né, geralmente os 5 primeiros valores ou 10 primeiros valores, não sei, e tudo funciona como a gente esperava. Mas o que acontece? Pode ser que essa solução não funcione para um n mais elevado, certo? É aí que está. É aí que entra a importância da indução matemática. A indução matemática visa mostrar para você que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, é isso que a gente está procurando, né, provar na indução matemática. A relação de recorrência está ok, certo? Então, a relação de recorrência tem essa característica, né, da sua elegância, da recursividade e tal, e ela vai funcionar para todo e qualquer n que você passar. A solução em forma fechada, ela precisa passar por esse teste, né, da indução matemática para que você possa verificar se ela realmente vai valer para qualquer n que ela receber. Então, no caso base você vai ter o quê? Vamos supor que essa minha relação de recorrência, o caso base dela seja o natural 1. E a minha função, ou solução em forma fechada, o caso base dela também vai ser 1. Então, essa igualdade aqui precisa ser verdadeira, certo? Então, se no caso base eu consigo verificar que o primeiro elemento que eu passo para a relação de recorrência retorna o mesmo valor que a minha função ou minha solução em forma fechada, então o caso base é ok. Se falhar no caso base, nem adianta você tentar os outros casos, certo? Vamos agora para o segundo componente da minha indução matemática, que é a hipótese indutiva. A hipótese indutiva, ela também é uma igualdade que envolve a relação de recorrência e a minha função ou solução em forma fechada, certo? Só que eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com esse K-1, certo? Esse K-1 é o meu KS menos um elemento, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo anterior e vamos ver que o nosso N-1, o meu K-1, ele se encontra aqui. Então, esse elemento da hipótese de indução ou hipótese indutiva, você vai trabalhar com a segunda parte lá da sua relação de recorrência, certo? E aí você precisa estabelecer a igualdade com a sua função, ou melhor, com a sua relação, com a sua solução em forma fechada. Também assumindo o KS menos um elemento. Quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Você já está preparando o terreno para o próximo componente da sua indução, que é o chamado passo indutivo. No passo indutivo, ou simplesmente PI, nós buscaremos essa igualdade aqui. Ou seja, se eu conseguir provar esta igualdade, significa que a minha função, ou melhor, a minha solução em forma fechada, ela vale para qualquer n que eu colocar para ela, certo?
Porque a gente sabe que a relação de recorrência ela vai valer. Certo? A relação de recorrência já está ok. Beleza? Bom, dito isso, vamos aqui passar para alguns exemplos. Certo? Deixa eu passar aqui. Está aqui uma página. Bom, gente, então, primeiro exemplo que eu preparei para vocês é o seguinte. Nós temos aqui uma relação de recorrência definida da seguinte maneira. Eu acho que até eu já fiz esse exemplo lá no semestre passado, mas tem nada não. Se n igual a 0, será que é um 500, 1,10 vezes n menos 1, se o n for maior do que 0. É aquele exemplo do agiota, certo? Que foi apresentado na primeira aula. Então, eu tenho essa minha relação de recorrência e tenho uma solução em forma fechada, eu vou chamar aqui de m minúsculo, né? Essa minha solução em forma fechada é essa daqui. 500 vezes 10 elevado a n. Ok? Bom, observe bem, aqui eu tenho dois objetos bem distintos. Uma é a minha relação de recorrência e outra é a minha solução em forma fechada dessa relação de recorrência. Correto? Bom, o que é que nós queremos saber? Nós queremos saber se mn é igual a mzinho n. Ou seja, se qualquer número que eu passar para a minha função, para a minha solução em forma fechada, vai me retornar a mesma coisa que eu obteria utilizando a relação de recorrência. E lembre-se, a relação de recorrência, ela é mais trabalhosa para você calcular, porque você usa recursividade. Na solução em forma fechada, você passa aqui um n, ele já te dá o valor. Ok? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos provar por indução. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? É o caso base. Bom, quem é o caso base? É esse daqui, ó. Se n for igual a 0. Se n for igual a 0, mn vai ser 500. Certo? Aqui eu já tenho o meu caso base. Vamos verificar se isso daqui também vai retornar 500. Ora, então fazemos m0 igual 500 vezes 10 elevado a 0. Todo mundo aqui sabe que qualquer natural elevado a 0 vai dar o quê? 1, né? Então, aqui, 500 vezes 1 dá igual a 500. Beleza? Então, caso base, ok. Logo, M0 é igual a Mzinho 0. Então, caso base, ok. Correto? Bom, próximo passo, definir a nossa hipótese de indução. Eu vou chamar só de HI, que eu estou com preguiça de escrever essa expressão, hipótese de indução. Então, o que é que eu preciso fazer na minha hipótese de indução? Eu preciso estabelecer a seguinte igualdade. O Mzão, K-1, igual ao Mzinho, K-1. Certo? Aí, vejam bem, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha função e vou fazer o seguinte. Vou dizer que 500 vezes 10 elevado a K-1. Então, vejam que esse K-1 é o que está aqui no local onde onde estaria o N, certo? Então, pronto, aqui eu tenho minha hipótese de indução. Daqui a pouco vocês vão entender onde é que a gente vai utilizar a hipótese de indução. A gente utiliza ela dentro do passo indutivo, correto? Muitas vezes, a principal dificuldade da gente, quando está trabalhando com indução matemática, é justamente desenvolver a hipótese de indução, ou hipótese indutiva, certo? Depois que você desenvolve claramente a sua hipótese de indução, utilizar ela no passo indutivo se torna algo bem natural. Observe bem. Então, vamos para o nosso passo de indução, chamar só de PI, e aqui no passo indutivo nós vamos ter o quê? Eu preciso provar que MK é igual a Mzinho K. Lembremos sempre que esse primeiro M aqui é a minha relação de recorrência. E esse Mzinho é a minha função.
Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou recorrer à minha relação de recorrência, né? Eu sei que MK é igual a 1,10 vezes MK menos 1, correto? Vamos só voltar lá para vocês. Entendido? Ó, então, eu pego a minha parte recursiva. Minha parte recursiva é essa daqui, e aí eu vou utilizar lá no meu passo indutivo. Só que aí tem um porém. Quem é... Ó, vejam bem. Quem é MK-1? MK-1 é isso aqui. Olha aqui a igualdade. Ah, então aqui eu vou empregar quem? A minha hipótese de indução, ou hipótese indutiva. Dito isso, o que é que nós fazemos? 10,10 vezes 500 vezes 10. Opa, aqui não é 10 elevado a k menos 1. Certo? Eu cometi um errinho aqui, gente. Espera aí. É 1,10. Espera aí que eu... Aqui é 1,10 elevado a n. Desculpa, foi mal, viu? Aqui é 1,10... elevado a zero. Agora sim, desculpa aí, foi mal. Aqui é 1,10 elevado a k menos 1, certo? Então, aqui, 1,10 elevado a k menos 1. Pronto, agora sim, desculpa aí. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos só dar uma arrumada nessa expressão, que eu posso deixar a coisa mais organizada. Potências de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base, o que é que a gente vai fazer? Soma, né? Como aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho k menos 1, o que é que nós vamos ter? 1,10 elevado a k vezes 500. Gente, presta atenção aqui, ó, nessa igualdade. Aqui eu estou dizendo que o meu MK, né, que é da minha relação de recorrência, fazendo algumas manipulações algébricas, eu encontro isso daqui. Então, o que é isso daqui? Daqui nada mais é do que a minha função, certo? Que eu alterei aí a ordem dos fatores, né? Mas dá na mesma. Então, vejam que eu cheguei a esse resultado. Ou seja, a partir do meu passo de indução, eu provei essa igualdade aqui, certo? Então, vejam que nós utilizamos uma parte da minha relação de recorrência, certo? Essa minha relação de recorrência, essa parte aqui é a minha hipótese de indução, então eu simplesmente substituo, a igualdade está feita lá em cima, vou desenvolvendo, faço algumas manipulações algébricas, geralmente essas manipulações algébricas podem dar um trabalhinho quando você não lembra de como é que trabalhava com potência de mesma base, produtos notáveis, enfim, aquela matemática que você costumou aprender lá no ensino fundamental, correto? Então, às vezes é isso que dá um certo trabalhinho, beleza? Bom, esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, que eu acredito que vai ficar mais claro ainda para vocês, certo? Deixa eu ver aqui se ainda tem papel aqui. Tem. Bom, o nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte. Aqui, número 2. Eu tenho essa função, Pn, que é dada por n vezes n mais 1 sobre 2, certo? Eu vou botar um P minúsculo, fica melhor para a gente entender. E eu tenho uma relação de recorrência, P maiúsculo N, né, que é dada por essa daqui. 1, se N for igual a 1, que é o meu caso base, e N mais P N menos 1, se N for maior do que 1, ok? O que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero saber se esta minha função ela é igual a essa minha relação de recorrência. Em outras palavras, quero saber
se qualquer n que eu passar para essa minha função vai me retornar o mesmo valor que eu obteria se eu utilizasse a relação de recorrência, certo? A relação de recorrência eu tenho certeza que vai me retornar o valor. Por quê? Porque a relação de recorrência trabalha com a recursividade. E essa recursividade é que me garante que qualquer n que eu passar para ela, eu vou obter realmente qualquer valor. Ela é correta e completa. Bom, vamos, como de costume, primeira coisa é o caso base. Certo? O meu caso base, eu vou testar o quê? Se o n for igual a 1. Então, nós temos ali P1 é igual. Quando tiver n, eu substituo por 1, tranquilo. 1 mais 1 sobre 2. Aqui nós vamos ter 1 vezes 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá igual a 1. Vocês estão vendo que alguns passos aqui eu poderia simplesmente omitir porque é aritmética básica, né? Mas eu resolvi deixar assim mais detalhado para não criar nenhuma dúvida. Então, nós temos que Pn, P grandão, e o Pzinho são iguais, no caso base. Bom, temos que fazer o que agora? Construir nossa hipótese de indução. A hipótese de indução, como já foi dito para vocês, é PK menos 1, que é igual. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, e fazer ela em termos de K menos 1. Correto? Então, nós vamos... Aqui vai ter um pouco mais de trabalho, porque onde tiver N, eu vou botar K menos 1. Então, nós vamos ter K menos 1 vezes K menos 1 mais 1, ok? Sobre 2. Correto? Terminei a minha hipótese de indução? Não. Aqui eu vou ter que fazer algumas manipulações algébricas. Então, nós vamos ter K menos 1 vezes... Aqui vai dar K, né? Ok? Sobre 2. Aqui vamos ter K ao quadrado menos K sobre 2. E no frigir dos ovos, nós vamos ter K vezes K mais 1 sobre 2. Bem, esse K vezes K mais 1 sobre 2, todo mundo aqui sabe que é esse valor aqui fatorado, né? Entendido? Então, fatoração também é outro ponto que vocês precisam recordar, coisa da matemática do fundamental. Então, minha hipótese de indução é isso aqui. Ok? Aqui é minha hipótese de indução. Onde é que eu vou empregar isso? Lá no passo indutivo. Vamos lá. Opa. Então, meu passo indutivo vai ser o quê? PK igual Pzinho K. Certo? E... que vai ser... Aliás, desculpa, peraí. Aqui não é... Aliás, estava certo. Desculpa. Tá certo mesmo. Ok? Fatorado, bonitinho. Então, vamos lá. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que PK... Vamos olhar lá na nossa relação de recorrência. Ó, N mais Pn menos 1. Então, quem é N? No caso é K. E aí, mais... Quem seria o nosso PK menos 1? É isso aqui, ó. Minha hipótese de indução. Correto? Então, nós vamos ter... Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com isso. Certo? Por isso que eu não preciso desse fatorado aqui. A gente pode ficar com ele mesmo. Nós vamos ter K ao quadrado menos K sobre 2. Já já vocês vão entender por que eu fiz isso. Certo? Nisso daqui, nós vamos fazer o seguinte. 2, né? 2 vezes K mais K ao quadrado menos K. Ok? E agora a gente pega essa fórmula aqui
Aí sim, a gente vai fatorá-la, certo? Nós vamos obter K vezes K mais 1 sobre 2. Essa fatoração aqui estava errada. Desculpa, gente. Beleza? Bom, isso daqui, ó, é o quê? É justamente a minha solução em forma fechada, ó. N vezes N mais 1 sobre 2, K vezes K mais 1 sobre 2. Correto? Deixa eu botar um 2 aqui mais bonitinho. Pronto. Entenderam? Bom, o passo que ficou meio confuso foi quando eu trabalhei aqui a minha hipótese de indução. Certo? Entendido? Eu acabei me confundindo aqui um pouquinho, mas acredito eu que deu para entender legal. Certo? Então, só para deixar bem claro para vocês, o objetivo que nós buscamos alcançar ao fazer a prova por indução é verificar essa igualdade aqui. Essa igualdade, que só é verificada no passo indutivo, vai me dizer que realmente a minha solução, a minha relação de recorrência, ela é igual à minha solução em forma fechada. E vejam aqui a igualdade. Então, lembre-se que esse Pzão aqui, esse PK, está referenciando quem? A minha relação de recorrência. Então, vejam bem, no passo indutivo, eu tenho que pegar o meu caso recursivo, né? O meu caso recursivo da solução em forma da relação de recorrência, e nesse caso recursivo, onde tiver o Pn-1, eu vou trabalhar com quem? Com a minha hipótese de indução, correto? Vamos aqui a mais um exemplo. Esse exemplo aqui também é bem bacaninha. Bom, mais um exemplo em que nós vamos ter uma relação de recorrência, essa daqui. O caso base dela é 2. Se n for igual a 1. E o caso recursivo é isso aqui, ó. 3 vezes Bn menos 1 mais 2 se n for maior do que 1. Correto? Bom, nesse caso aqui, deixa eu só pegar aqui o livro que eu acho que essa questão ela tem um detalhezinho. Ela é a terceira questão da lista. Pronto. É justamente isso, né? Então, é isso que eu estava pensando. Nós temos essa relação de recorrência e nós temos uma proposta, né, de solução em forma fechada, que é dada por... Aí, chamar de Bzinho, Bn igual a 3 elevado a n menos 1. Certo? Pronto. Ainda é uma questão na mesma linha dos exemplos anteriores. Certo? É porque tem uns exemplos aqui que ele dá simplesmente, ele vai dar só a sequência ou somente a relação de recorrência e a gente propõe uma solução em forma fechada e depois a gente testa. Certo? É tanto que a solução em forma fechada que eu propus na minha solução pode ser diferente de alguma que você encontre no seu exercício, né? Você pode tentar fazer de uma forma diferente da minha, certo? Esse é um grande barato dessa parte. Muito provavelmente não vai haver só uma solução em forma fechada para uma determinada relação de recorrência, tá certo? Entendido? Então vamos lá. Temos aqui a relação de recorrência, temos a solução em forma fechada. Como sempre, primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o caso base, chamado só de CB. Então, o meu caso base aqui é 1. Então, vamos lá. B1 é igual a 3 elevado a 1 menos 1. 3 elevado a 1 dá 3, menos 1 dá igual a 2. Certo? B1 igual a 2. Bzão n, se n for igual a 1, igual a 2. Caso base, ok. Vamos agora para minha hipótese de indução. Na hipótese de indução, o que é que nós vamos fazer? A gente pega
aliás, Bn menos 1, opa, no caso é o K menos 1, certo? Isso daqui eu tenho que igualar com quem? Com a minha relação, minha solução em forma fechada. Então, vamos ter 3K menos 1, menos 1. Pronto, aqui está a minha hipótese de indução, correto? E agora a gente passa para o nosso passo indutivo. O passo indutivo vai ser Bzão K. Eu vou trabalhar com quem? Com a minha parte recursiva da relação de recorrência. Ou seja, 3 vezes. Aqui, Bn menos 1 é quem? É a minha hipótese de indução. Então, eu vou pegar quem? Isso daqui. Ao invés de Bn menos 1, eu vou fazer 3K menos 1, menos 1, mais 2. Vejam, turma, que eu simplesmente peguei essa parte aqui, né? Levei para cá, e ao invés do Bn menos 1, eu vou assumir Bk menos 1, certo? Bom, mais uma vez, potências de mesma base, 3 elevado a K, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mais 2, isso daqui vai dar igual 3 elevado a K, menos 1, que é justamente quem? A minha função, a minha solução em forma fechada. Viram como é simples? Olhando assim, é realmente muito simples, porque depois que você pega a manha da coisa, é tranquilo. Principalmente se a questão já te dá a relação de recorrência e também a função, que é a solução em forma fechada. A coisa começa a complicar quando você precisa desenvolver uma solução em forma fechada, que é o que vai acontecer, né? Daqui a 2 questões. Eu ainda vou fazer mais um exemplo disso daqui, e o exemplo seguinte vai ser uma solução em forma fechada definido a partir do zero, criação do professor útil, tá bom? Então vamos lá, só mais um exemplo. Quarta questão, nós temos, se botar aqui o 4, nós temos o seguinte relação de recorrência, Pn igual 0, se n for igual a 0, e 5 vezes Pn menos 1, mais 1, se n for maior do que 1, certo? E a nossa solução em forma fechada é dada por 5 elevado a n menos 1 sobre 4. Pronto. Esse daqui é que a gente vai verificar se ela é igual a essa outra. Pois bem, caso base, P0, 5 elevado a 0, menos 1 sobre 4. Isso daqui vai dar 1 menos 1 sobre 4, 0 sobre 4. Todo mundo aqui sabe que é 0. Então, P0, 0, tudo ok. Beleza? Hipótese de indução. Vamos ter PK menos 1 igual. Vamos pegar aqui a minha solução em forma fechada e fazer 5 elevado a K menos 1, menos 1 sobre 4. Ok? Pronto. Eis minha hipótese de indução. Agora, vamos para o nosso passo indutivo. No passo indutivo, a gente tem PK, que é igual. Vou pegar quem? A parte recursiva da minha relação de recorrência, 5 vezes. Nesse caso aqui, Pn menos 1 é minha hipótese de indução. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui.
Copiar. Colar para cá. Olha que coisa bacana. Ah, se tivesse isso na lousa, no quadro. Mais um. Ok? Bom, por isso que quando a gente voltar para o presencial, eu vou continuar a utilizar essa ferramenta lá em sala de aula. Bom, gente, a partir daqui é o quê? Álgebra, né? Então, nós vamos ter 5... Ó, multiplicação de potência de mesma base, daqui dá 5K, menos 5, né? Sobre 4 mais 1, ok? 4, 5K menos 5, mais 4, não é isso? Beleza? Que, por sua vez, 5K menos 1 sobre 4. 5K menos 1 sobre 4 é justamente a nossa bendita solução em forma fechada. Provado, mais uma vez, por indução matemática, que essa solução em forma fechada, ela é uma solução para essa relação de recorrência, que é um outro termo que é muito comum você encontrar na literatura. Essa função é a solução dessa relação de recorrência. Bom, dito isso, vamos agora para um outro exemplo que é um pouco mais complexo. Nesse exemplo, o nosso autor nos dá a relação de recorrência, mas ele não dá a solução em forma fechada. Ele pede para que nós mesmos desenvolvamos. Por isso que eu peço muita atenção para vocês. Abrir aqui uma nova página. Então, vamos lá. Correto? Essa é a questão 6 da lista 3.2. Se vocês quiserem depois ver no livro, aí tem mais detalhes lá. Então, o que é que ele dá? Eu tenho aqui uma relação de recorrência K, N, que é definida da seguinte maneira. Se N for igual a 0, e 2 vezes K, N menos 1, menos N mais 1, se o N for maior do que 0. Ok? Então, é isso que ele dá para a gente. Certo? E agora a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que propor uma solução em forma fechada. Bom, como é que a gente vai fazer? Gente, primeiro, a gente pode testar alguns valores. E aí que entra aquele lance, né, das subtrações sucessivas. Né? Então, vamos lá, vamos testar aqui alguns valores. K0 é igual a 1. K1 vai ser igual 2 vezes K0. Por que K0? Porque é o N menos 1. Então, quem é o anterior do K1 é o K0. Menos 1 mais 1. Isso daqui vai dar igual a 2 vezes 1, que vai dar igual a 2. Testar com 2. 2 vezes K1. Quem é o K1? Vai ser 2. Menos 2 mais 1. Isso daqui vai dar 2 vezes... O K1 vai ser 2, né? Que é esse 2 aqui. Menos 2. Mais 1. Tudo isso daqui vai dar igual a... Aí. Tem muito... Peraí. É isso. 2 vezes 2 menos 1. Ah, tá. Ah, tá certo. Menos 2 mais 1 vai dar esse menos 1 aqui, correto. Aqui vai dar 3, e assim sucessivamente. Eu vou botar aqui só os valores, que aí já facilita mais o nosso trabalho. Certo? E aqui dá 5. Ok? Então, o que é que você observa aqui? Nós observamos, né, que esse valor aqui,
1, 2, 3. É o quê? É como se nós tivéssemos, né? Qual seria a nossa proposta aqui de solução em forma fechada? Kn é igual a n mais 1. Certo? Aqui está muito simples, está muito fácil isso aqui. Ó, claramente você enxerga esse padrão. Ó, quando n for igual a 0, o k vai ser igual a 1. Quando n for igual a 1, o k vai ser 2. Quando n for igual a 2, o k vai ser 3. Está muito claro isso aí, certo? Bom, agora a gente precisa provar. A minha proposta de solução em forma fechada é essa daqui. Deixa eu botar aqui um k menor, kzinho pequeno, que é para diferenciar. Correto? Então, nesse caso, o que, é que a gente vai fazer? Vamos por indução matemática. Primeiro, caso base. Vamos verificar se esse K0 vai ser igual a 0 mais 1. Né? K0 vai ser igual a 1. Pronto. Deu 1, bateu com a minha relação de recorrência, caso base é ok. Vamos para a hipótese de indução. Vou botar aqui do lado. Hipótese de indução vai ser K menos 1, né? Que vai ser igual a K menos 1 mais 1, ok? Então, essa seria a nossa hipótese de indução. Vamos aqui pegar a nossa parte recursiva, certo? Para quê? Para a gente construir aqui o nosso passo indutivo. Então, vamos aqui, o nosso passo indutivo vai ser PK, que é igual a isso daqui. Quem é o meu Kn menos 1? Será esse meu camarada. Então, nós vamos ter 2 vezes K menos 1 mais 1, né? Menos K, certo? Mais 1, ok? Isso daqui vai dar igual a... Vamos botar isso aqui entre colchetes, porque isso que está entre colchetes é o quê? É a minha hipótese de indução, certo? Entendido? Aqui é a minha hipótese de indução. Então, um pouco de álgebra, 2 vezes K menos 1, mais 2 vezes 1 dá 2, menos K, mais 1. Isso daqui vai dar igual a 2 vezes K, menos 2, mais 2, menos K, mais 1, certo? Esse menos 2 corta com esse menos 2, 2K menos K vai dar K, mais 1. Então, simples assim, nós chegamos no mesmo ponto, né? Cadê? Da minha proposta, que seria essa daqui. Ok? Entendido? Bom, esse foi um exemplo muito simples, né? Afinal de contas, os valores que a gente gerou a partir da relação de recorrência já estava na cara que seria isso aqui. Agora a gente vai para um pouco mais complicadinho. No caso, é a 7ª questão, certo? Vamos lá. Na 7ª questão, ele faz a mesma coisa, só que a relação de recorrência é um pouco mais complicadinha. Nós vamos ter aqui Pn é igual a 5 se n for igual a 0. Então, Pn vai ser igual a 5 se o n for igual a 0. E Pn menos 1 mais 3 se o n for maior do que 0. Certo? Pronto, é isso que é dado. O que é que a gente vai fazer? O mesmo esquema. Vamos testar alguns valores. Pn igual a 0, vai dar 5. P1, eu vou botar só os valores mesmo. Vai dar 8. P2, aqui vai dar 11. P3, P3
Aqui vai dar 14. P4. Aqui vai dar 17. Professor, eu preciso fazer até que valor? Não, geralmente 4 valores, 4, 5 valores está bom demais, certo? A partir daqui, você já consegue identificar um padrão, certo? Ó, 5 menos 8, 3. 11 menos 8 dá 3. 14 menos 11 dá 3. E 17 menos 14 dá 3 também. Ok? Aí. Beleza? Então, isso já é um dado importante. Bom, a solução em forma fechada proposta, né, vai ser o quê? 3 vezes n mais 5, certo? E agora, a gente começa a pensar, de onde é que eu tirei esse valor? Certo? Vejam bem, esse 5 que aparece aqui, na minha função, é o primeiro elemento da minha série, certo? Observem bem. Esse 3 é justamente essa constante que está se repetindo aqui nas minhas subtrações, certo? Então, eu estou propondo essa daqui. Só que agora o que é que a gente precisa fazer? Verificar se está correto, né? Entendido? Então, vamos lá. Caso base vai ser P0 igual 3 vezes 0 mais 5. 3 vezes nada é nada, mais 5 dá igual a 5. Então, caso base ok, certo? Beleza. Hipótese de indução, o que é que nós vamos ter? PK menos 1 vai ser igual. Ao invés de K, ao invés de N, eu estou trabalhando com K menos 1. 3 vezes K menos 1 mais 5. Certo? Então, essa é a minha hipótese de indução. E agora vamos para o nosso passo indutivo. Opa. E o passo indutivo vai ser PK. Vou pegar lá a parte recursiva, né? Ó, Pn menos 1 mais 3. O meu PK menos 1 é esse daqui. 3K menos 1 mais 5. Só que eu tenho que pegar o mais 3 também, né? Por quê? Isso daqui, ó, é a minha hipótese de indução. Correto? Beleza? Bom, feito isso, o que é que a gente tem? 3 vezes K, menos 3, mais 5, mais 3, né? Isso daqui vai dar o quê? 3K. Isso daqui corta, mais 5. Opa, negócio feio. Então, isso daqui, né, é justamente a minha solução proposta. Correto? Beleza? Bom, para a gente finalizar, certo? Essa parte das relações de recorrência, vamos agora trabalhar um que é bem mais pancada, certo? Entendido? Então, é a 10ª questão. Não, ainda tem mais 2 exemplos, desculpa. É esse e o último que vai ser, assim, bem trabalhosinho, certo? Deixa eu criar aqui uma nova página. Então, na 10ª questão da lista, diz o seguinte: encontrar uma função polinomial, fn, para essa sequência. Então, aqui eu tenho uma sequência que é dada da seguinte maneira. Eu tenho que encontrar uma função polinomial. A minha sequência, ela diz o seguinte: 2, 7, 12, 17, 22,
27, 32 e 37. Ok? Então, é isso que a questão está dando para você. Então, a gente sabe que aqui é o meu N, né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu preciso encontrar uma função que, se eu passar 1, ele vai me retornar 2. Se eu passar 2, ele vai me retornar 7. E assim sucessivamente, até, né, F8 igual a 37. Então, é isso que eu tenho que fazer. Bom, pensando, quebrando cabeça um pouquinho, né, o que é que a gente chegou à conclusão aqui? Fn, opa, N feio, é igual. Percebeu o seguinte, 5 vezes N menos 1 mais 2, certo? Esse 2 aqui é quem? É justamente a minha, nesse caso aqui, o meu primeiro elemento, né? Na minha série. Lembra do que eu falei nas respostas anteriores, certo? Então, dito isso, nós podemos fazer o seguinte. 5n menos 5 mais 2, né? Isso daqui vai dar igual a 5n menos 3, certo? Bom, essa é a minha proposta de solução. E aí, nós poderíamos testar, e aí eu deixo como exercício para vocês. Lembre-se que esse n aqui, né, é esse n da posição, certo? Então, o que eu observei? Eu observei que, se eu passar um determinado valor, né, no caso aqui 1, 2, 3, certo? Nós vamos obter o valor seguinte, no caso aqui o 7, o 12, né, o 17, a partir de quê? A partir dessa manipulação, dessa continha aqui. Ok? Entendido? Foi através de tentativas, confesso a vocês, eu tentei várias vezes e obtive essa solução aí, certo? Eu testei, fiz a prova, tá ok, mas aí eu queria que vocês tentassem fazer também. E agora a gente vai para o nosso último exercício desse assunto, para a gente encerrar por hoje. E assim, como já está ficando longo o nosso encontro hoje, né? Eu ainda preciso mostrar esse último exemplo, que ele é um exemplo bem mais complexo. A parte de definições recursivas, né? Eu recomendo vocês a lerem a seção 3.3. Definição recursiva não é um assunto complexo, dispensa até uma apresentação mais aprofundada. Isso daqui eu tinha muito mais necessidade de explicar para vocês do que mesmo definições recursivas. Vocês assistindo a gravação da aula do semestre passado, dá para entender definição recursiva numa boa, tá certo? Mas isso daqui já era mais complicado. Por isso que eu preparei muito exemplo, muito exercício, para poder ter um tempo bem elástico, né? E essas várias particularidades que eu apresentei aqui. Agora vamos para um exemplo que envolve muitas coisas, certo? Que vai fechar a nossa aula de hoje. Abrir aqui uma nova página. E vamos lá. Essa daqui é a 11ª questão. A 11ª questão da lista é semelhante à anterior. Ele quer que nós encontremos uma função f de n que gere a seguinte sequência. Essa sequência, ela é assim. 1, 2, 4, 7, 16, 11, tá certo? 16 e 22. Ok? Entendido? Pronto. Essa é a nossa sequência. Bom, por onde é que a gente vai começar? Eu fiz o seguinte. Como é que eu resolvi essa questão? Primeiro, eu procurei construir uma relação de recorrência
que me desse essa sequência aí, certo? Essa relação de recorrência foi o seguinte: Fn, ela vai ser 1 se o n for igual a 1 ou n igual a 2. Semelhante à relação de recorrência dos números de Fibonacci, certo? E eu observei o seguinte, que esse número aqui, certo? Ó, vejam bem, aqui eu tenho n igual a 1, n igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Aqui são os meus n's. Ou melhor, a posição, né, na minha lista, na minha sequência. Certo? Então, o que é que eu observei? Veja bem, esse 1, que é o meu primeiro elemento, 1 e o 2, vai ser igual a 1 se o n for, é o meu caso básico. Então, não tem muito o que falar sobre ele. Mas a gente observa o seguinte, ó. Esse 4, se você observar bem, ele é a soma desse nosso segundo elemento, né, com esses outros dois aqui. Correto? O 7 é a soma desse elemento aqui, do 4, com esse outro aqui. Entendeu? Esses outros dois. Ou seja, o elemento 5 é a soma do anterior, ou seja, o n menos 1, mais, né, os outros elementos. Ok? Entendido? Então, dito isso, né, o que nós fizemos? Certo? Construir aqui uma relação de recorrência que ficou da seguinte maneira. Aí, deixa eu ver se está certo. Isso. Fn menos 1 mais n menos 2. Veja bem, ó. Esse n aqui é o n que eu passo. Então, veja bem, ó. Quando o n for maior do que 2, né? Aqui, se n maior do que 2. Essa daqui só vai valer para o n maior do que 2. Então, eu tenho que pegar o n, no caso aqui, o 3, né? Então, aqui no caso seria n igual a 3, e a soma do anterior, certo? No caso aqui, o 1, ok? Eu acabei passando uma informaçãozinha um pouco equivocada quando eu expliquei para vocês. Só que aquela informaçãozinha um pouco equivocada fazia parte do meu processo de raciocínio quando eu fui tentando desenvolver isso aqui, certo? Entendido? Então, aqui eu tenho o n menos 1, que seria o número anterior ao n, mais o próprio n menos 2. Bom, fiz alguns testes, né? F1 vai dar igual, né, a 1, F2 vai dar igual a 1. Ops, que é 1, rapaz. Porque é o meu caso base. No F3, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o anterior, o F2, mais 3 menos 2. Ok? Quem é o F2? É 1, né? 3 menos 2 dá 1, dá igual a 2. Ok? Certo? Opa, isso. Beleza? E assim sucessivamente. Fn aqui vai ser o F3 mais 4 menos 2, né? O F3 é 2. 2 mais 4 menos 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Aí, ó. Tá batendo bem direitinho. Correto? Entendido? O quinto elemento vai ser o F4 mais 5 menos 2. Quem é o F4 é 4. 5 menos 3, desculpa. 5 menos 3, menos 2, desculpa. 5 menos 2 dá 3, que está igual a 7. Ok? Então, tá batendo. Bom, feito isso, certo? Eu ainda não tinha o que a questão me impede, mas eu estou preparando o terreno para que eu possa conseguir sair. Certo? Então,
Feito isso, o que é que aconteceu? Eu construí uma sequência de... fui fazer minha sequência de subtrações. Nisso, eu peguei essa própria sequenciazinha aqui, e aí obtivemos o seguinte, ó. Vou pegar aqui 2, 4, 7, 11, 16 e 22. Bom, isso daqui, ó, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 2 dá 1, 4 menos 2 dá 2, 7 menos 4 dá 3, 11 menos 7 dá 4, 16 menos 11 dá 5, e 22 menos 16, né, dá 6. Bom, vocês estão vendo aí que a gente não encontrou uma constante, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar o método novamente, até que a gente encontre um valor constante. E aqui que a gente encontra, ó. 1 menos 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, e assim sucessivamente, certo? Entendido? Bom, feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós observamos que quando eu tenho uma sequência de subtrações como essa, que vai até o nível 2, eu vou chamar aqui, ó, nível 1, nível 2, significa que esses valores aqui, eles foram obtidos a partir de uma equação de um polinômio, né, de grau 2. Ou seja, Fn vai ser igual n ao quadrado mais Bn mais C. Correto? Então, é isso que é esse procedimento de fazer essas subtrações sucessivas, que inclusive lá no livro texto o autor comenta sobre esse método, vai lhe dizer, professor, e se eu tivesse chegado a um terceiro nível? Aí seria um polinômio de grau 3. Se eu tivesse chegado a um quarto nível, um polinômio de grau 4 e assim sucessivamente. Se eu tivesse ficado somente aqui no primeiro nível, polinômio de grau 1. Ok? Bom, qual é o nosso desafio agora? Encontrar o A, o B e o C. Certo? Para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar o seguinte. Quando n for igual a 1, nós temos 1. Quando n for igual a 2, nós temos 2. Quando n for igual a 3, nós temos 2 aqui. Então, eu vou trabalhar com esses três valores aqui, certo? Então, para isso, nós vamos construir um sistema de equações. Sistema de equações é outro assunto que vocês já viram no ensino fundamental, tá bom? Então, nisso, nós vamos ter o seguinte sistema de equações. Olha como isso é bacana. F1 vai ser igual a... Esse n é esse 1, então vai ser 1 elevado ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Isso daqui, todo mundo sabe que vai ser o quê? A mais B mais C. Então, igual a quê? Igual a 1. Correto? Por que igual a 1, professor? Porque é o valor que retorna quando o n for igual a 1. O F2, quando o n for igual a 2, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter A2 ao quadrado mais B vezes 2 mais C. Vejam que esse 2 que eu coloquei aqui, ele está no lugar do n, certo? Então, aqui nós vamos ter 4A mais 2B mais C igual a quê? Igual a 1 também. Por que igual a 1? Porque, ó aqui, o nosso 1 aqui na posição 2, certo? E agora vamos para o último número. Quando n for igual a 3. Aqui nós vamos ter o quê? A 3 ao quadrado mais B vezes 3
mais C. Aqui vai dar 9A mais 3B mais C igual a 2. Pronto. Dito isso, meus queridos, nós temos o nosso sistema de equação, que é isso aqui. Eu vou simplesmente copiar. Aí, fazer de novo. Copiar e colar. Bom, a partir daqui, né, você resolve esse sistema de equações da maneira que você achar mais interessante. Eu preferi resolver através do método da substituição, certo? E aí eu vou tentar fazer aqui rapidinho para vocês entenderem. Beleza? Bom, nós fizemos o seguinte. C vai ser igual a 1 menos A menos B, certo? A partir daqui, eu vou substituir nas outras duas equações. Onde tiver o C, eu vou substituir por isso daqui. Então, nós teremos... Está aqui embaixo. 4A mais 2B mais 1 menos A menos B igual a 1. Certo? Isso daqui vai dar igual a... Nós vamos ter... Ó, 4A menos A vai dar 3A. 2B menos B vai dar B. Correto? Esse 1 passa para o lado de lá e vai ficar igual a zero. Então, pronto. Primeira equação. Vamos agora para a segunda. 9A mais 3B mais 1 menos A menos B igual a 2, que vai resultar em 8A Bom, pessoal, houve um pequeno problema aí na minha conexão, né? Caí de repente, mas cá estou eu de volta para a gente finalizar a resolução dessa questão, certo? Então, vamos lá. Dito isso, o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos simplesmente resolver esse sistema de equação utilizando o mesmo processo de substituição, né? Então, pegar aqui essa primeira equação, 3A mais B igual a zero, certo? Então, nós vamos colocar o seguinte. Professor, sua tela. Oi? Sua tela. Ah, minha tela, desculpa, foi mal. Pronto, desculpa aí, gente. Ah, tá. Marcos, tu vai ter eternidade todinha para dormir, cara. Então, gente, continuando aqui. Vai, meu Deus. Então, quando a conexão caiu, onde foi que nós paramos, né? Nós tínhamos o quê? Aqui nós tínhamos 8A, isso.
Tínhamos resolvido esse sistema, né? B igual a zero. Pronto. Aplicamos a substituição e chegamos a essas duas equações. E agora, o que é que nós vamos ter? Nós vamos resolver esse sistema de equação aqui, e aí nós vamos encontrar o A, o B e o C, que vai ficar super simples. Então, o nosso B vai ser igual a menos 3A, certo? Pronto. B igual a menos 3A, e agora a gente aplica a substituição nessa outra equação, que é para a gente encontrar o A. Então, 8A mais 2 vezes menos 3A igual a 1. Correto? Então, isso daqui vai dar o quê? 8A mais... Opa, vai dar menos, né? 2 vezes 3 dá menos 6A igual a 1. Aqui vai dar 2A. E A vai ser igual a 1 meio. Gente, como A é igual a 1 meio, né? A gente sabe que B é igual a 3A, menos 3A, então nós vamos dizer que B vai ser igual a menos 3 vezes 1 meio, que vai dar isso daqui. Aí só falta quem? O nosso amigo C, certo? Para a gente calcular o C, se eu já tenho o A, que é 1 meio, né? Vejam bem, ó, qual é a equação C? Aqui. Eu já tenho o valor de A, o valor de B, falta só calcular o valor do C. Opa. Nisso daqui, nós vamos ter né? Isso daqui vai dar menos 1, mais C. C vai ser igual a 1 mais 1, C igual a 2. Pronto. Dito isso, a nossa função vai ser igual a n meio, n ao quadrado, mais, aliás, menos, né? 3, opa, meu Deus, n mais 2, certo? Essa é a nossa resposta. Ok? Beleza? Bom, essa solução aqui, ela ainda precisa ser submetida a uma prova, né? A prova por indução. Então, você vai pegar essa solução aqui, vai pegar essa solução, essa relação de recorrência que eu fiz aqui, e vai fazer a sua prova, certo? Isso fica como exercício para vocês. Entenderam? Então, eu precisaria ter feito a relação de recorrência lá no início? De certa maneira, não. Eu poderia ter partido primeiro para fazer logo a operaçãozinha aqui das subtrações, identificado esse padrão, certo? Então, eu teria que fazer as subtrações até encontrar um padrão, ou seja, até ter uma constante. Nisso, como eu encontrei na segunda, digamos assim, fileira de subtração, identifiquei que a minha função seria um polinômio de grau 2. Lembre-se do que eu falei anteriormente. Dependendo da quantidade de subtrações que você tem que fazer, você vai identificar qual é o grau do polinômio que vai ser a sua função. É um polinômio de grau 2 que está nesse formato. Qual é o nosso objetivo? Encontrar o A, o B e o C. Certo? Bem, para encontrar esse A, esse B e esse C, você vai construir um sistema de equações, no caso, um sistema de equações com 3 equações e 3 variáveis. Aí você tem várias maneiras de resolver um sistema de equações. Eu gosto muito dessa maneira, desse método da substituição, que é, você pega aqui uma equação, isola um determinado termo, no caso aqui eu quis trabalhar com essa primeira, que era mais simples, né? A mais B mais C igual a 1, correto? Bom, essas equações, como é que a gente obteve? Foi a partir daqui, ó. Ok? Então, passando os valores para a função f, e onde tinha o n, eu substituía por esses valores aqui, 1, 2 e 3. Correto? E lembrando que esses valores, 1, 1 e 2, é o resultado quando eu obtenho eu faço esse F1,
né? F1, F2, F3, certo? Então, feito isso, o resto foi só trabalheira braçal, né, de manipulação algébrica de ensino fundamental, correto? Então, vejam que não é tão difícil, assim, do ponto de vista de você ter que criar, né, ter que imaginar uma fórmula e tal, e depois testar, né? É praticamente um algoritmo que já tem dado aí para você, tá certo? Bom, gente, ficou muito longo nossa aula de hoje, né? Pela primeira vez a gente passou de 12 horas. Deixa eu encerrar aqui o nosso compartilhamento. Essa tela, com essa resolução, eu vou disponibilizar para vocês em PDF lá no Sistema Acadêmico, mais tarde, tá bom? E na próxima semana, a gente volta para a indução matemática. Só que agora a gente vai ver indução matemática com muito mais detalhes. Inclusive, nós vamos ter a indução fraca, que é essa que a gente viu hoje, né, em rápidas pinceladas, e a indução forte, que é um outro método de indução baseado nessa que a gente viu hoje, tá bom? Então, declaro encerrada a nossa aula de hoje, vou encerrar aqui a nossa gravação, certo? Então, oficialmente. Quem não registrou a chamada no primeiro tempo ainda tem 5 segundos para registrar agora, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tchau, tchau. Interromper a gravação.